Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenha sido um bom dia, que todo mundo esteja aqui animado, né? E estou aqui muito feliz hoje para essa nova técnica que nós estamos iniciando, que é a forma de fazer uma live com os equipamentos técnicos, tudo ao vivo, tá? Então, mostrando na prática aquilo que a gente faz e pratica no dia a dia com fotografia, para vocês verem que a brincadeira é legal, que é uma coisa muito divertida, gostosa de fazer, dá trabalho, mas são experiências que nós vamos executando dia a dia, aperfeiçoando, né? Para que saia cada vez mais uma foto mais bonita, um trabalho mais bem feito, né? Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Moisés Chaves, tá? Eu sou fotógrafo, eu sou professor da escola F-Stop de Taubaté, tá? E eu estou aqui para falar de uma paixão que é decorrente da fotografia, na qual se nomeia fotografia, macrofotografia, tá ok? O que é a macrofotografia? A macrofotografia é um termo para quem faz fotos da macros ou de coisas pequenas, onde a gente traz para o público o que a gente não consegue geralmente enxergar muito bem com a olho nu, tá? Porque nós temos uma aproximação muito grande do objeto, que geralmente é pequeno, como a gente usa insetos, pequenas folhas, flores, gotas. Então a gente mostra de forma grandiosa um mundo em que as pessoas, nós, não estamos acostumados a ver e a observar naturalmente, né? Antes de mais nada, também eu queria falar um pouco sobre alguns tipos de fotografia, de macrofotografia, que não são reais, tá ok? Muita gente por aí, infelizmente, ainda manipula muita foto. E essa manipulação, ela cria efeitos maravilhosos, lindíssimos, mas não são a fotografia em si, né? A arte, e não estou desconsiderando que o Photoshop, a manipulação, não seja uma arte, ela tem seu valor, porém aqui nós não vamos falar de manipulação, nós vamos falar de fotos reais, fotos que nós produzimos, editamos sim, porém somente em questão de luminosidade, textura, não há efeitos extras na foto, né? Esse é o contexto maior da fotografia, você fazer aquilo que você quer mostrar, não criar num programa, né? Mas todo mundo tem espaço para todo mundo, aqueles que gostam de criar fora da fotografia e juntar com a fotografia outros efeitos, deixam muito bonito, eu também acho bonito, sou apreciador assim, de olhar, porém não faço esse tipo de trabalho, né? A gente tenta fazer tudo de forma muito verídica, real e bonita, né? De se fazer, tá? É trabalhoso, mas vale a pena o resultado final, né? Existe um termo também na macrofotografia que é macroexpressionismo, né? Você está expressando um tipo de fotografia, um tipo de elemento que nós trazemos para você da natureza. Geralmente a macrofotografia a gente usa muitos elementos da natureza. Claro, você pode usar objetos, como eu trouxe aqui cristal, não deixa de ser da natureza, né? Eu trouxe um outro elemento menor para vocês verem que é uma pequena concha que foi cedida ou presenteada para mim de um aluno que é biólogo, ele é professor de biologia da faculdade e eu dou aula para ele e ele me forneceu, o Júlio, tá? Obrigado, Júlio, por ter fornecido essa linda conchinha. E essa concha, vocês vão ver, ela tem um formato peculiar, na qual na aula de fotografia nós falamos muito disso, tá? Da sequência de Fibonacci, né?
que é uma matemática, que é um número matemático encontrado em toda a natureza, nas formas da natureza, tá bom? Então, a espiral de Fibonacci, ela também se encontra nas conchas, e aqui mostra bem isso aqui. A distância entre um anel e outro dessa conchinha, que vocês vão ver bem de perto já já, é idêntico, tá? E ela aumenta o tamanho de acordo com a distância, também de forma exponencial exata. Então não é assim, um muito pequeno e um muito grande de distância, não. É o pequenininho, um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, e de forma bem regular, né? Isso é a natureza, e essa sequência de Fibonacci, esse número, é 1,618, tá? Ele está em toda a natureza. Está no nosso corpo, está na nossa mão, está no cristal, está na concha, está no grão de areia, está numa flor. Inclusive, você vê muito isso também até no girassol, então, na própria Via Láctea, você vê toda essa formação idêntica. Então, nós chamamos número de ouro, número de Deus, número divino, tem vários segmentos aí que dão nomes diferentes, porém com o mesmo significado, né? Então, esse é um presente que eu recebi, que eu vou guardar de coração, né? E quando a gente fala em macroexpressionismo, é isso, é você expressar esse formato minúsculo da natureza na sua fotografia, e mostrar o quanto esses objetos pequenos também têm beleza, né? O quanto essas formas que a gente não encontra tão facilmente, mas que nós, fotógrafos de macro, nós temos uma visão melhor de achar, porque a gente está focado nisso, né? Focado, que eu quero dizer assim, ó, vamos lá, você não olha muito na rua um carro, um tipo de carro, aí de repente você tem vontade de comprar o carro. Eu queria comprar esse carro, de repente você só vê esse carro na rua. Então, isso é o foco, né? A nossa mente, ela foca naquilo que a gente quer. E quando a gente faz macro, você fica focado mais ainda nessas pequenos detalhes na natureza, da rua, da sua casa, e fica de olho e querendo fotografar. Aranha, teia de aranha, libélula, borboleta, planta, folhas secas, raízes, o que vier na sua frente, você já olha se dá ou não para fotografar. E isso é normal, tá? Porque quando a gente está apaixonado ou é apaixonado por alguma coisa, a gente realmente foca nisso e quer fazer. Eu sou apaixonado pela macrofotografia, pela fotografia de natureza, que tem a ver com a macrofotografia, não só os pequenos detalhes, mas também paisagens, e também de astrofotografia, tá? Então, esses três segmentos para mim são coisas que eu estou sempre ligado, sempre estudando, sempre querendo saber mais, porque o conhecimento é contínuo. É contínuo, não para. Se eu conheço uma pessoa que possa ensinar esse tipo de trabalho, eu procuro essa pessoa, eu vou fazer um curso com ela, se eu acho interessante, justamente para ter um pouco mais de detalhes sobre aquilo que eu já sei, tá? Porque você nunca sabe tudo, né? Então, a busca do aprimoramento, da melhoria contínua, né, do seu trabalho é infinito. Para mim, é infinito, não vai terminar. E eu ainda estou assim, entrando em muitas coisas da fotografia que eu ainda tenho que aprender. Por mais que tenha 8 anos estudando fotografia, tem muito ainda detalhe para ser focado e aprendido, né? Na macrofotografia, eu estou fazendo há mais ou menos 1 ano e meio, tá? Da última live que eu dei, apareceu um rapaz que já tinha 15 anos, eu não sei se ele está online hoje, e eu queria até me retificar com relação a uma situação na qual eu falei que muita gente fotografa bichinhos na natureza, insetos mortos, né? Para facilitar. Sim, também tem o que acha o elemento ele já morto e até fotografa, mas muita gente fotografa o vivo também. É mais difícil, porque como é que você vai colocar o bichinho vivo parado para você e focar, colocar tripé? Existe todo um trabalho aí de foco, precisão de luz, e o bichinho vai ficar esperando lá, né?
separam. Então, eu acho mais difícil, mas não estou falando que não é impossível. É possível. Quem tem essa paciência, eu acho lindo também, eu quero ter essa paciência aí, ou encontrar elementos da natureza vivos para poder fotografar, né? E que me permitam usar um tripé, como eu vou mostrar aqui para vocês, usar o flash, usar uma luz, para que o detalhe saia muito mais vivo e perfeito na hora de fotografar, tá bom? Bom, aqui eu montei alguns equipamentos para vocês entenderem como cada um funciona, e nós vamos fazer também a fotografia na hora para vocês entenderem todo o processo, tá? Bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês o tripé. Ó, o tripé, para quem faz macrofotografia, é muito importante. Ah, eu posso fazer fotografia macro com a mão? Sim, pode. Mas nós temos um detalhe muito importante da macrofotografia, que é a profundidade de campo. Ela é muito curta na fotografia macro. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui ao vivo como é curta, e isso interfere demais no posicionamento da mão. A nossa mão, ela não consegue ficar parada de forma muito precisa, como o tripé que está parado aqui, ó. O tripé está parado, ele não se mexe. Agora a nossa mão mexe. Então você pode perder o ponto do foco na hora que você está fazendo com a mão, tá? Mas muita gente faz, eu já fiz com a mão, porque às vezes eu não estou com tripé e eu não vou perder a fotografia, mas é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado. Mas se você estiver carregando o tripé e tiver toda essa paciência aí de montá-lo e está usando para o seu benefício, é bom ter um tripé. Tá? O tripé ele pode ser de ferro para quem não vai fazer longas caminhadas, ele é mais pesado, mais robusto. Tem o tripé de alumínio, que é esse aqui, tá? Ele é mais leve. Tem os tripés mais baratos, eles não abrem desse jeito, tá? Ó, fazendo com que a minha câmera ela fique mais próxima possível da superfície, do solo, tá bom? Algumas mais baratas, elas não fazem isso. Então, se você for escolher um tripé para macro, escolha um que ela abra a perna mais possível, para quanto mais você chegar perto do foco no chão, no caso da necessidade de ser no chão, melhor, né? E tem também o de carbono. O de carbono é mais leve ainda, tem um custo mais elevado, mas para quem faz trilhas, para quem leva junto com a câmera na bolsa por períodos longos de caminhada, não necessariamente uma trilha, o ideal seria esse de carbono, mas ele custa mais caro, mas vale a pena pela leveza que ele tem, tá? Na hora de carregar. E ele tem também aspectos do tripé que facilitam a movimentação da câmera. Essa movimentação ela pode ser a cabeça do tripé de bola, uma bola, onde ela consegue fazer esse movimento com a câmera, bem legal. Tem esse normal, que é uma cabeça normal, que ela movimenta, porém ela é mais limitada com relação a esse jogo, tá? O de carbono que eu tenho, ele movimenta como bola. E tem os hidráulicos, tal, que aí vai ficando cada vez mais caro, tá? Então o tripé é o primeiro item que eu acho interessante vocês terem para uma macrofotografia. O segundo item, e também não menos importante, é a lente macro, né? A lente macro, ela é uma lente construída para ter foco muito próximo, tá? Do objeto. Então, ele me traz uma precisão maior e mais proximidade de centímetros até de eu chegar perto do assunto e fotografá-la, tá? Não é uma lente barata e tem várias distâncias focais. Geralmente ela é uma lente fixa. Para Canon, ela tem lente de 60 mm macro fixa, 100 mm e 200 mm, tá? Quanto maior a distância focal,
mais longa e mais perto você pode chegar do seu objeto, sem mesmo estar tão perto, porque pela distância focal é como se fosse um zoom que aproxima bastante o assunto, tá? Nesse caso aqui eu estou usando uma 100mm fixa, o que me dá uma nitidez muito boa, porque quando a lente é fixa, ela fomenta essa possibilidade de dar uma nitidez acima do que as outras lentes zoom dão, por causa da quantidade de elementos que tem dentro dela, e isso para macrofotografia é crucial. Quanto mais nitidez, melhor a sua fotografia vai ficar, é mais bonita, né? Outra coisa que eu uso para melhorar a fotografia é o flash, tá? O flash, ele está aqui controlado pelo rádio flash. Eu posso colocar ele em cima da câmera também, mas isso vai do gosto e da posição que eu quero fazer a luz chegar. Então, nós temos aqui a possibilidade de colocar o flash em cima da câmera e direcioná-lo para o objeto. A luz direcionada, ela é importante para ter nitidez, isso também ajuda na nitidez e muito, tá? E nós temos, além do flash colocado lá em cima da câmera, a gente tem alguns acessórios que a gente pode usar para melhorar isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui esse snoot, tá? Esse snoot aqui é para flash de estúdio, porém ele também pode ser adquirido para Speedlight. Speedlight é o nome do flash, esse que vai em cima da câmera, o flash profissional, chama Speedlight, e tem um desse aqui para a fotografia, para ser usado na fotografia macro e também na fotografia de objetos, estilo, tal, porque você vai direcionar essa luz. Ele é um direcionador, ó, né? A luz direciona, saindo mais focada, mais direcionada no objeto. Então, geralmente a gente coloca aqui assim, ó, tá? E direciona assim, tá? Então a luz vai bem em cima do assunto, né? E vai bem mais direcionada. E uma gambiarrazinha que muita gente usa é usar esse tubo aqui. O pessoal usa muito das batatas Pringles, né? Esse aqui eu comprei, mas não tinha maior. Mas tem que usar aquele outro que é maior, porque aí ela encaixa aqui no flash, porque a cabeça do flash ela é grande. A não ser que você tenha um flash menor, mas a cabeça do flash é grande e ela também faz um direcionador, tá vendo? A gente faz assim. Na internet tem bastante foto mostrando até como é que faz esse detalhe. Talvez eu possa fazer e mandar nos grupos aí para vocês verem como funciona, tá bom? Fazer um passo a passo aí para vocês entenderem. Mas o normal é colocar o flash recortado aqui embaixo, ele encaixa a cabeça dele aqui dentro, aqui dentro como é prateado, então a luz ela rebate, e aqui na ponta, onde vai sair a luz, é legal colocar um papel manteiga, até mesmo, sabe, uma bexiga de festa branca, você pode envolver isso aqui com a bexiga, porque a luz vai sair mais diluída, não causando sombras difusa, né? Não causando sombras duras e distribuindo mais a luz ali também, né? Porque ela vai direto, porém ela vai mais suave, tá? E é importante porque o flash direto ele causa um pouco mais de dureza na imagem, né? Isso facilita. E como é que você vai fazer? Você não montou, tal? Então, o flash ele vem com um rebatedorzinho aqui, tá vendo? Ó? Esse papelzinho branco que está aqui, ó, ele sai de dentro do flash. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu deixei um flash fraquinho, tá? Porque ele vai sair daqui, vai rebater nesse papelzinho branco e vai jogar para baixo. E quando ele rebate, a luz rebatida, ela também vai mais suave, tá bom? Quanto mais suave, melhor, e mais assim,
fica uma superfície mais bonita, tá? Para ser vista. Mas ele também tem as características do que você quer mostrar, né? Às vezes você quer mostrar uma textura mais forte, mas de algo que tem uma ruga, ruga ou uma textura mais grosseira, e se você colocar esse papel essa bexiga, colocar um papel manteiga, ele vai diluir essa luz, o que vai acontecer? Ele vai quebrar essa rugosidade, ele vai quebrar essa textura e vai deixar mais lisa, tá? Então, o que você quer fazer com a fotografia, né? Quer mostrar, de repente, um objeto ou algo que tenha uma textura, então você usa a luz mais direta, mais dura, para mostrar essa textura. E se eu quero deixar a superfície mais limpa, mais leve, assim, mais suavizada, a gente coloca esse difusor, né, que pode ser tanto esse tubo com papel na frente, ou uma bexiga, ou um rebatedorzinho, e isso dilui a luz, tá bom? Eu coloco o rádio flash para poder movimentar a luz do jeito que eu quero, porque aqui eu programei ele aqui para direcioná-lo naquela condição. Porém, eu posso deixar mais pertinho, eu posso jogar lá por cima, eu posso deitar, eu posso fazer vários movimentos e colocar em vários ângulos de luz para testar, simplesmente brincar com a luz, porque a luz, já foi dito, né? A luz é muito importante para a fotografia, ela que é a tinta do seu quadro, né? E se você entender como ele funciona, como é que ela vai sair, por onde ele vai entrar, a direção que ela vai rebater no objeto, ela vai criar formas diferenciadas. E aí que está a brincadeira, né? Você não vai fazer uma foto só de um ponto? Não, aqui eu vou mostrar para vocês que dá para fazer. Eu não fiz ainda outros pontos, eu quero fazer com vocês ao vivo aqui, né? Como vai ficar a foto? Nós vamos saber na hora, tá? Assim eu já fiz, esse ponto eu já fiz um teste, para vocês verem. E depois a gente vai brincando com outras formas, inclusive com o cristal aqui, que por ele ser translúcido e cheio de detalhes por dentro, tá vendo? A luz pode rebater neles de forma bem bonita. Também não fiz, vamos fazer juntos agora, tá? Eu tenho meu cristalzinho que eu gosto e ele vai nos ajudar hoje a fazer uma foto bonita com vocês aí, tá? Então o rádio flash ele comanda, né? É muito bom ter um rádio flash, se você quiser. E a câmera, né? A câmera, que câmera que eu vou usar para poder fazer a macrofotografia? Bom, nós temos dois tipos de câmeras profissionais: a cropada e a full frame, né? A cropada, ela tem um sensor menor, só que ela tem um fator que nos beneficia na hora da macrofotografia, que é um fator de corte. É como se ela tivesse um zoom a mais com a lente. Então vamos lá, eu estou usando uma 100mm. Ela tem um fator de corte que de numeração 1,6. Eu multiplico 100 por 1,6 e eu tenho aí uma distância focal de 160. Então, se eu usar essa mesma lente numa full frame, ela é 100mm, não muda. Então eu tenho um ganho de zoom, eu tenho um ganho de aproximação. Então eu posso manter a minha lente um pouco mais distante do objeto, porque ela já tem um zoom maior e isso vai me beneficiar, mesmo que eu esteja com ela distante, ela vai me aproximar mais ainda do objeto. Então a câmera cropada, neste caso, ela é muito mais útil do que a full frame. Ah, mas a full frame é boa? Mas a full frame é boa para aspectos mais amplos também, tá? Eu quero pegar a amplitude na visão de uma superfície grande, de uma paisagem. Aí a full frame ela vai te beneficiar porque ela vai pegar um ângulo de visão maior do que pegaria a cropada. Então, para cada situação, uma câmera, né? E hoje nós estamos usando aqui a cropada para aproximar o objeto e ficar com mais detalhes sem chegar tão perto dele. Com a full frame eu teria que chegar mais perto para fazer a mesma fotografia, tá? E nesse caso
E ajuda bastante, tá? O pessoal está gostando aí, está interessante? Tem alguma pergunta aí que... Eu respondi no chat aqui, ela perguntou qual câmera que a gente estava usando, eu respondi no chat. Ah, legal. Então, a câmera que a gente está usando é a T7, tá ok? Eu costumo usar a 80D, costumo como cropada também, e uso a minha full frame, que é a Canon R, tá ok? Quando não está na minha mão as duas câmeras, né? Eu uso a que eu tenho. Então, quando eu uso a full frame, eu tenho que chegar mais perto do assunto. É essa a diferença, tá? Essa distância aqui estaria um pouco longe para full frame. Eu teria que chegar mais perto. Só essa a diferença. Porque como o objeto é pequeno, ela vai ampliar do mesmo jeito, tá? Vai fazer uma ampliação perfeita do mesmo jeito, tá? Vamos começar, vamos fazer essa experiência? Bom, então vamos lá. Eu coloquei meu flash aqui no modo ETTL, com a potência um pouco a menos do que o normal, para a luz não ir tão forte no objeto. Já foquei no ponto que eu preciso lá. Então, e com essa experiência eu vou mostrar como funciona a distância focal da câmera, da lente, com relação ao assunto. Aí nós vamos falar de uma outra coisa que influencia na macrofotografia, tá bom? Que é esse problema da distância focal aí, né? Bom, tudo bem levantar aqui, Tom? Tá tudo certo? Sim. Beleza. Então, só o microfone que tem que... Eu vou arrumar aqui o microfone, com licença, gente. Ver se ficou bom aí, Tom. A voz aí, tá tranquilo? Tá coberto. Tá? Então, o objeto aqui está focado, ó, tá vendo a minha mão passando na frente. O foco está preso bem no início da conchinha, tá vendo? Ó? Bem aqui, onde está o foco. E vocês podem ver que, na foto vocês vão ver quando ela ficar pronta, que ali vai estar focado e logo em cima, olha, o tamanho do objeto, ele tem 1 centímetro. Já estão vendo ali. O tamanho do objeto tem 1 centímetro aqui, tá, gente? É 1 centímetro. E ele tem o início focado e já um pouquinho depois já não está mais focado. Isso nós chamamos de distância de... fugiu agora o nome, eu acabei de falar. Não é distância focal da lente, é a profundidade de campo. A profundidade de campo ela fica menor, porque quanto mais perto do objeto eu estou, quanto mais a lente chega perto do objeto, menor é a profundidade de campo. Então, menor fica a profundidade de campo. Então, aqui a gente enxerga uma pequena faixa de foco bem fininha, tá? Porque eu estou chegando bem perto. Essa é a característica da macro, tá? Põe no Live View. Live View. Tá no Live View, tá? Então, essa é a característica da macro. Ela fica com a profundidade de campo reduzida, tá? Então, eu vou fazer a foto aqui, ó, o flash direcionado, tá ok? E vamos ver como vai ficar. Olha lá, antes de mais nada, como é que eu configurei a câmera aqui, gente? Eu configurei, se eu não me engano, a velocidade é 1/80, como eu estou vendo aqui pelo... Onde está a configuração da câmera? Dá para aparecer aí, Newton? Deixa eu ver. Isso aí, olha aí do lado para mim, a velocidade, o ISO é 400, velocidade acho que está 80 ou 50, se eu não me engano eu deixei ali, e já vou explicar por quê. Não está aparecendo aqui. Não? Bom, é mais ou menos assim o que eu fiz. Velocidade aqui, 50, estou vendo aqui já. Velocidade 50, abertura 2.8, tá ok? Nós estamos num ambiente tá de noite, tem iluminação, porém quanto mais luz melhor. Então eu abri bem o meu diafragma. Eu estou com o ISO 400, tá? Como eu tirei um pouco de potência do flash, o ISO ele vai compensar essa falta de potência. Porque se eu coloco muita potência no flash, ele vai deixar uma luz muito forte, dura, e vai ocasionar sombras duras. Então, eu estou querendo deixar um pouquinho mais suave. Então, eu estou usando o ISO para poder compensar essa falta de luz e ter mais sensibilidade. Fazendo com que o meu fotômetro fique centralizado, ou fique na luz ideal, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer a foto agora. Viu? Então, ó, a foto, vamos ver como é que ficou.
Então aqui ele não aparece não está aparecendo a foto que eu fiz, assim, quando eu aperto o play, tá? Ele ainda continua no Live View. Eu vou tirar do Live View e não está me obedecendo a câmera. Puxa o cabo. Isso. Agora, seta aí, faz ele funcionar aí. Aqui está aparecendo. Coisas que acontecem no ao vivo. Isso ao vivo é assim. A gente se adapta e vai arrumando aí. Calma que ele já vai mostrar a foto que eu tirei. Agora apareceu aqui. Isso? Ó, tá vendo? Não é a foto que eu fiz. Então, já vai mostrar a foto. Ele está abrindo ali, perfeito. Então, a foto está sendo mostrada para vocês agora. Então, o detalhe, ó, a foto, eu não sei se vocês conseguem perceber, que o fundo dela está desfocado e o início está focado. Eu vou aproximar ela para você dar uma olhada. Ó, tá vendo? Olha a nitidez, tá vendo? Eles não estão vendo isso. Aí eu vou pedir para você tirar uma foto aproximada. Não dá para tirar uma foto aproximada. Ah, não? Não, isso aqui é o zoom que eu estou usando do visualizador. Não aparece ali? Você consegue ampliar aí? No programa ele amplia. Engraçado, era para ele estar mostrando, quando eu mostro as fotos para os meus alunos da câmera, ele mostra o que está acontecendo na câmera. Mas se você conseguir ampliar essa foto, eles vão ver, porque aí você vai trazendo bem de perto a condição de que está a fotografia. Então, de qualquer forma, aqui eu estou... Tá, ele conseguiu ampliar, olha só como o foco está bem na frente e atrás, 1 centímetro depois, ou nem isso, já está desfocado, entendeu? Ele já fica desfocado. Então, é aquilo que eu estou falando. O que eu quero da fotografia? O que eu quero mostrar primeiro, né? Então, eu quis mostrar a cabeça, a parte maior da concha, né? E como é que eu faço para deixar tudo nítido? Aí entra um trabalho que a gente faz até de várias fotos, que nós chamamos de empilhamento. A gente faz assim, eu vou tirando foto por foto, de ponto a todos os pontos do objeto, até que eu consiga foco em todos. E depois eu vou num programa e faço um empilhamento de foto. É como se eu colocasse uma foto em cima da outra, e esse programa junta essas fotos, fazendo com que os pontos focados apareçam e os desfocados eles somem. O programa ele faz isso. Aí eu consigo deixar o objeto inteiro com foco e bem bonito. Acontece muito, você vê muitas fotos assim, como é que ele conseguiu pegar o inseto inteiro? Uma libélula, que é mais ou menos 10 centímetros. É porque ele simplesmente conseguiu fazer com que ele faz uma foto focada num ponto, depois em outro ponto, depois outro ponto, depois outro ponto, até completar todo o objeto, e ele faz o empilhamento dessas fotos. E nesse empilhamento ele consegue uma resolução maior e mais ampla, tá ok? Então, quer ver? Eu vou fazer um outro teste agora com vocês. Vamos virar. Como é que fica esse objeto virado assim? Como é que ficaria a luz entrando por um ângulo diferente? Essas são as experiências que a gente faz e vai fazendo para, quem sabe, ficar mais bonito, né? Mais legal de ver. Então, ó, estão vendo essa? Calma aí que eu estou colocando. Não estou tirando. Eu coloquei temporizador, tá bom? Agora está assim. Ó. Eu coloquei temporizador para poder, quanto menos a gente mexer no nosso equipamento, é melhor.
Então, eu dou o clique, o temporizador de 2 segundos, é o tempo de eu tirar a mão, todo o equipamento estabilizar, para não ter movimento, porque quando eu dou o clique aqui, de qualquer forma, ele dá uma pequena balançada, tá bom? Uma outra coisa que eu faço muito na minha lente é o foco. O foco eu deixo no foco manual, tá bom? O foco manual é muito melhor e mais indicado para fazer a fotografia macro, porque o foco automático ele vai ficar brigando com o posicionamento dele e às vezes não é legal, tá? Porque ele pode sair do foco na hora que você mais precisa. E quando está no manual é você que manda, focou naquele ponto, tudo que eu colocar aqui ele vai estar focado. Então eu praticamente marco essa região aqui para que eu consiga sempre foco nesse lugar. E quando eu dou o clique, ó, ele vai focar, ele faz o som do foco. Eu sei que ele chama de PRI, eu sei que ele está focado e eu consigo fotografar. Vamos fazer dessa forma agora, com o flash no mesmo lugar, tá bom? Ó, temporizador, tá vendo? Bateu e sai a foto. Vamos lá. Ele não aparece a última foto quando eu bato aqui. Eu tenho que tirar o cabinho, voltar, entendeu? Não sei por que ele não faz isso. Ele aparece. Tá? Ele vai mostrar para vocês como ficou a foto de lado. E assim vocês têm mais detalhes, tá vendo? Ó? Porque como a profundidade de campo é daqui para cá, quando eu fiz o objeto ficar transversal, eu consegui fazer aquela pequena faixa de foco ficar exatamente no ponto que eu preciso. Então agora eu peguei o objeto inteiro. E se ele quiser ampliar, ele vai ampliar e você vai ver que ele vai ter resolução e foco no objeto certinho. A foto está lá. Sim. Essa é a foto. A foto. Então, agora ele está ampliada para vocês verem que agora não está desfocado, só uma pontinha, eu creio, lá no final, porque o quadradinho do foco está mais focado nos 3 primeiros anéis, né? E o último ali parece estar um pouco mais desfocado, mas se eu quisesse fazer uma foto melhor, eu jogaria esse foco para o lado, né? Eu jogaria esse foco para o lado aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo eu mexer aqui, ó. Então, né? Ó, eu faço uma outra foto, ó, vou fazer de novo. Tá? E essa foto agora, a primeira está focada no primeiro ponto, a segunda focada no segundo ponto, e se eu quiser fazer mais detalhes, eu vou fazendo quantas fotos eu quiser, pontuando cada anelzinho, e depois eu faço o empilhamento dessas fotos para ter nitidez maravilhosa em todo o objeto. Então isso geralmente é feito por muita gente, é feito isso. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu uso isso como uma forma de me concentrar. Eu já tive, até psicologicamente falando, né? Quando eu estou irritado, nervoso, ansioso, de alguma forma, eu vou fotografar. Porque quando eu fotografo, a gente foca a mente naquilo, os problemas deixam de existir. E é verdade, deixam mesmo, tá? Porque a nossa mente, ela fica martelando a nossa cabeça, querendo que aquele problema se evidencie, e não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa, para criar ansiedade, nervosismo, né? E isso não é legal para o organismo, nem para a vida em si. Então aí você vai fotografar, eu pego a máquina e vou fotografar. É meia hora, 1 hora de fotografia, eu já volto outra pessoa. Por quê? A sua mente se concentra no assunto e esquece o resto das coisas. E as coisas vão se resolver, porque o que tem solução, o que não tem, não tem. Então para que ficar nervoso com isso, né? Vamos embora, vamos fotografar, que é mais divertido, é mais gostoso. Então, nós temos aqui as duas formas. Eu posso também, ó, de repente, fazer o ao contrário, ó. Eu vou fazer com que, olha lá, eu vou colocar ele no quadradinho de novo.
Ó, tô colocando, tá vendo? E eu quero um foco mais centralizado agora, né? Ó, no meio. O que eu fiz? Eu virei a concha, né? Primeiro eu deixei a cabeça maior para cima, depois eu virei ela transversalmente, agora eu fiz de novo o ângulo reto, né? Com a ponta fina para voltá-la para a câmera. Porque eu estou vendo qual foto vai ficar melhor, qual foto vai ficar mais interessante para eu mostrar, para eu divulgar, inclusive fazer até uma revelação, tá bom? E eu vou fazer de novo a foto. Vamos ver como é que vai ficar. Isso eu estou fazendo aqui com a luz lateral. Agora depois nós vamos mudar a luz, tá? Como ficou? Isso amplia para mim, por gentileza. Que coisa, não mostrar a foto aqui, interessante. Olha lá. Isso. Então, ó, olha só a parte grossa, né, a parte mais grossa da conchinha, como ela já ficou desfocada. O ponto focado ficou perfeito. Se eu ampliar, eu vou ver lá dentro da concha, ok? E isso é que é o interessante, né? Mostrar quanto mais nitidez e a proximidade, porque a foto em si ela está feita, mas eu vou recortar ela mais um pouco para aproximar ou chegar mais perto com a lente, tá? Então, isso aí vai facilitar também chegar mais perto se a sua lente permitir, porque ela tem um mínimo de distância para você chegar, porém não pode ultrapassar esse mínimo, tá? Então, quanto mais perto você chegar e ela tiver foco, melhor. Só que quanto mais perto você chegar, menos distância focal você vai ter. Por isso que eu prefiro deixar um pouquinho longe, para que essa profundidade de campo seja um pouquinho maior, tá bom? Ah, tem pessoas que falam assim, mas se eu abrir o diafragma, ou fechar o diafragma, eu não vou ter uma profundidade de campo maior? Então, não, porque você está próximo do objeto. Então, nós temos que lembrar que nós temos 3 condições que fazem com que a minha profundidade de campo diminua. A primeira é a distância focal. Então, eu estou usando uma distância focal grande. Então, isso já ocasiona, e é uma lente macro, o que já foi feita para isso, para ter uma profundidade de campo pequena. Isso é uma briga constante que você vai ter com essa fotografia, por isso que a gente faz empilhamento, tá? Aí, eu tenho a abertura. Quanto mais abertura, menor a minha profundidade de campo. Se eu, nesse caso, eu estou com a lente próxima e o meu diafragma está fechado, por estar próximo ela também vai desfocar, vai deixar o fundo desfocado. Tá? Então, e a outra, e o último, seria o zoom. Se eu tivesse um zoom, eu estaria fazendo o quê? Trazendo o objeto para perto da minha lente. E eu não estou fazendo isso porque minha lente é fixa, o zoom dela já é fixo, é 100 mm, mais 1.6 da minha câmera cropada, ok? O que a gente pode fazer agora? Olha só, eu vou colocar de novo ela de lateral aqui, ela de lateral, só que agora vamos brincar um pouco com a luz, tá ok? Ó, então eu estou tirando o meu flash aqui do lugar e eu quero deixar ele deitado, ó, porque eu quero que entre a luz por entre esses vãos aqui, né? Ó, por entre esses vãos aqui. Eu quero que ela flua por dentro. Será que vai ficar bonito? Não sei. Não sei, é uma experiência que eu estou fazendo com vocês, para vocês verem no ao vivo, tá bom? E eu vou fazer agora, vamos lá. Ó. Vamos ver como é que ficou. Se houve... Tá, então, aqui o flash nessa posição não influenciou muito lá dentro, porém eu tenho certeza que se eu ampliar ele vai me deixar com um foco bem nítido, tá? Vamos ver como é que fica sem o flash, só com essa luz refletindo. Peraí, deixa eu só arrumar aqui.
Vocês veem que o objeto ele é muito grande, né? Então, agora eu vou ter que ajustar o foco de novo, ó. Tá? Aí eu giro aqui, ó. Eu acho o foco aonde eu quero. Por isso que é o foco manual, que é melhor. Eu giro o mais fino possível. E vamos ver como é que fica o cristal sem a luz do flash. Como é que fica, né? É muito grande, né? Ele tá bem grande. Então vamos diminuir aqui. Tá? A dificuldade é ver ali pela televisão, que eu tenho que ver onde é que ele está. Eu vou trazer ele um pouco para trás. Ó, tá vendo? Até pegar ele todo. O parte dele assim. Vou focar de novo. Ó. Ó. Agora sim tá focado. Eu vou fazer primeiro uma foto teste, né? Pra gente ver como fica. A ponta dele vai ficar meio bonita. Tá? E se ficar muito claro ou muito escuro, aí eu vou regular ele de novo. Tá muito claro, tá vendo? Então ele tá estourado. O que eu preciso fazer? Fotometrar de novo. Então, se eu tô com o ISO 400, eu vou diminuir o ISO, tá muito forte. Tá pegando muita luz. Então vamos ajustar o ISO aqui. Vou pôr para 200. E vou fazer a mesma foto. Ó como diminuiu, tá vendo? Agora você pode aumentar o detalhe. Aproximar mais. Você consegue recortar mais para aproximar. Você vê os detalhes do cristal que são lá dentro. Nós tem fissuras dentro do cristal e que essa fotografia macro ele vai mostrar os detalhes de dentro do cristal. Eu posso usar também, por exemplo, vamos fazer uma invenção. Isso, olha só. São coisas que a fotografia macro mostra de forma definida, né? E se eu quiser fazer com que todo o cristal fique focado, eu preciso fazer uma foto aqui, outra aqui, outra aqui. Dá mais ou menos umas 40 fotos, aí eu faço o empilhamento, Danton. E o empilhamento vai me dar foco em todo o setor do objeto. Eu posso fazer assim, ó, tá vendo? Eu vou colocar o celular, ó. Peraí. E vamos ver como é que a luz, ó. Você consegue mostrar lá que a luz tá, ó. Ó como a luz, tá vendo? Ó? Eu vou trabalhando essa luz, ó, até eu achar com que o brilho fique o suficientemente bonito para que apareça mais detalhes do cristal. Então eu vou trabalhando aqui e eu tiro a foto. Olha lá. Não ficou boa, tá vendo? Então, vou deixar mais distante. Sim, tá vendo? Eu consigo ver o arco-íris dentro do cristal, tá vendo? É verdade, sim. Eu vejo o arco-íris dentro do cristal e eu posso fazer essas experiências até chegar no que eu mais preciso, né? Naquilo que eu quero realmente demonstrar do objeto a ser fotografado. É claro, aqui nós estamos fazendo uma experiência, eu trouxe poucas coisas, não tem muita coisa aqui mostrar aqui, mas é só para ter uma noção do que eu tenho de capacidade de fazer com uma fotografia macro, tá ok? Uma coisa que ajuda muito para quem tem uma distância focal menor é esse prolongador de lente, tá vendo? O prolongador,
Ele faz com que eu coloque entre a câmera e a lente, fazendo com que eu aumente a minha distância focal em até 31 milímetros. 31 milímetros. Então, eu tenho aqui uma distância focal maior, 13 milímetros, 21 milímetros, e a soma de todos vai para 31 milímetros, fazendo com que a minha lente chegue até mais perto ainda do objeto. Mas, nesse caso, o objeto tem que ser muito pequeno, tá? Porque quanto maior o objeto, vocês podem perceber, a câmera vai ter que ficar mais distante, senão ela vai pegar muito o centro do objeto e ele não vai conseguir identificar ele todinho, né? Então, para objetos muito pequenos, muito minúsculos, eu vou inserindo os prolongadores para facilitar esse acesso para dentro do nosso assunto, tá ok? Bom, gente, essa foi a experiência ao vivo aí, tá? Eu fico feliz por estar demonstrando isso para vocês. Quando a gente sai para a natureza, eu monto tudo isso aqui lá no mato, junto a folhas molhadas, eu gosto muito de fazer gotas, eu gosto muito de pegar, quando chove assim, a natureza fica muito mais bonita, brilhosa, e a gente trabalhando a luz de forma legal, com flash, infelizmente ele parou de funcionar, depois eu vou ver por quê, pode ser pilha, tá? Que pode ter acabado, e eu consigo fazer outro tipo de iluminação, até inclusive fazendo o fundo ficar escuro, etc, etc. Tá bom?